Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha, nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento... toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro,
se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. É impressionante, minha gente, como muitas vezes o nosso agir não é consciente. A gente não colocou sob a luz. É impressionante como nós agimos repetindo, sabe, numa eterna repetição. Então minha mãe foi cruel comigo, eu estou sendo cruel com as minhas filhas. Ou então o efeito contrário disso, né? A minha mãe foi muito cruel comigo e eu não tenho condições de dar uma ordem à minha filha porque eu tenho medo de ser cruel com ela. Aí você fica no oposto também, que é não ter autoridade, que é não agir na hora que você precisa agir. Porque o meio termo será sempre o caminho mais inteligente. Por isso que é o mais difícil. Porque tudo que é mais inteligente é mais difícil. Requer de nós muito mais do que um simplismo, uma reprodução. Então, para eu não reproduzir com os meus filhos os erros que reproduziram comigo, eu preciso estar muito consciente. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ser estranho a mim. Para que o sepulcro não venha selar a nossa ignorância. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de Pai. A palavra Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com Deus amoroso porque minha relação com meu Pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe.
Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar afinidade. Mas quando nós temos essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. Mas agora, você, minha filha, o que você precisa é sepultar a sua mãe e sepultar também a sua culpa. Você não tem que se sentir culpada por aquilo que vocês não conseguiram viver. Mas você pode tomar isso para a sua vida como um ensinamento. Não permita que o mesmo aconteça nos outros relacionamentos. Pontue, coloque as pessoas no lugar. A gente precisa fazer isso até com os amigos, minha gente. Quantas vezes nós somos vítimas de exigências cruéis de pessoas que não têm o menor respeito por nós e que nos exige aquilo que não é de direito delas exigirem. Se você aceita as exigências, o outro não vai parar de exigir nunca. O outro se sentirá no desejo de invadir a sua vida porque você um dia não estabeleceu o limite. Em todas as relações nós precisamos pontuar, precisamos colocar o papel do outro na nossa vida. Por que a gente tem vivido uma crise que expõe tanto família? Porque o conceito de família foi usado de forma inescrupulosa por pessoas inescrupulosas que criaram um conceito família de bem, família tradicional, família isso, família aquilo, atentando contra as outras modalidades de família que surgiram. Cuidado que a sua hipocrisia ela faz mal a você.
depois faz mal também aos que são cristãos, os que ficam desmoralizados com você. Porque por trás tem aquela família tem aquela fachada de família bonita, para ganhar uma eleição, para ganhar isso, para ganhar a atenção das pessoas, para ganhar visibilidade. Isso acontece muito. Aquele modelo de família perfeito. E você sabe que lá nos bastidores não é nada. Mas vende. Mas quantas hipocrisias foram construídas ali? Você identifica que as pessoas daquela foto se traem o tempo todo. Marido trai mulher, mulher trai marido, filhos traem marido, pais que mentem para eles, enganam. O contexto de traição ali eu estou dizendo que existe. Não estou falando desse ou daquele caso, não. Eu dei agora o exemplo das fotos. Claro, muitas e muitas ali são de verdade. O que eu estou dizendo é que nas redes sociais nós vendemos um conceito de família que não corresponde àquele que nós vivemos na particularidade. A gente se ama em público, mas se odeia em particular. A gente se elogia, troca elogios inúmeros nas redes sociais, mas somos incapazes de ligar e dizer alguma coisa em particular e pessoal. Então, o conceito de familiaridade precisa ser cuidado, senão se você se divorcia, volto a dizer, a obrigatoriedade do sangue prescreve. A gente não está garantido só porque temos o mesmo sangue. Quantos irmãos enganando irmãos, traindo cruelmente, enganando financeiramente, passando a perna. Isso é família? Eu deixo de ser no momento em que eu sou cruel com meu irmão. Eu me aparto do conceito, porque o conceito é sagrado. Por outro lado, muitas vezes nós encontramos o conceito de família entre amigos. Eu, há muito tempo, deixei de pensar em família na mesa. São as pessoas que enchem a minha vida de sentido. Família, para mim, é a oportunidade que eu tenho de sentir que eu sou comunitário. É quando o outro consegue arrancar de mim a generosidade naturalmente. Eu sinto vontade de me dividir. Eu sinto vontade de me dividir. Eu sou naturalmente arrancado do meu egoísmo. Eu não quero isso só para mim. Eu quero dividir com você.
É ali que você identifica que ama. É ali que você identifica que o conceito de família de fato fez sentido para você. Eu não fico contabilizando mesquinhamente o quanto eu lhe dei, o quanto eu recebi. Não. É gratuito, a relação é gratuita. Ela é marcada pela generosidade, por aquilo que há de melhor, por aquilo que há de mais elevado na vida. E aí eu identifico, sim, isso é ser família. Às vezes não tem o mesmo sangue, na maioria das vezes é assim. A gente não tem o mesmo sangue, mas a gente se sente família. É amigo que ultrapassou a condição de amigo. É muito mais do que amigo. Aliás, eu nem sei se a gente pode dizer isso, né? Eu acho que o destino de todo grande amor é virar amizade. Então, se a gente diz que ficou amigo, é porque a gente já ultrapassou a fraternidade, a gente já ultrapassou a maternidade, a paternidade. Eu sempre digo isso. Você já deve estar cansado de me escutar falar isso. Mas a amizade é o último estágio de todo grande amor. Ou então quando você descobre que o seu irmão é seu amigo. Que às vezes é irmão, mas não é amigo. Só é irmão. Você não escolhe fazer férias com ele. Só obrigação mesmo. O Natal foi para muitos uma obrigação. É, às vezes terrível. Sentar à mesma mesa, olhar na cara daquelas pessoas que você não escolheria. Ah, mas é Natal. Então é seu irmão, mas não é uma pessoa que você escolhe fazer férias. Não é uma pessoa que você escolhe levar para a sua vida quando você não é obrigado. É aqui que está a diferença. Que família é essa? Que conceito de família é esse? Que permite o agrupamento sem amor? E que muitas vezes condena o que se agrupou de outra forma, não da maneira tradicional como nós estamos acostumados. As mães solteiras, quantas vezes sofreram, não eram consideradas seio familiar. Crianças abandonadas. Então, houve agrupamento, mas não houve amor, não é família. Mesmo que tenha casado na igreja, que tenha filho, tudo bonitinho. A família é sagrada quando o vínculo que reúne é pautado pelo respeito, pela solidariedade. É aí que você reconhece se é cristão ou não. É sagrada se tem esses elementos. Aí volto a dizer, é seu irmão, mas você não escolhe fazer férias. Acontece. E a gente precisa entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior é a nossa capacidade de perceber isso. Deus vai esclarecendo a gente. Deus vai colocando a gente no lugar. Às vezes a gente tem a tentação de ficar ouvindo tudo isso e aplicar nos outros, né? Ficar julgando. Ah, meu irmão é assim, ah, minha tia é assim, ah, minha mãe é assim. Não caia nessa tentação.
Pense no que você precisa melhorar para que o conceito de família possa receber a sua colaboração. Pense naquilo que você pode enriquecer e amadurecer. Você é aquele que provoca crises pelo seu excesso de autoridade, pelo seu excesso de vontade de prevalecer sobre os outros. Será que nós somos essa pessoa que tem dificuldade de ouvir as outras? Será que nós ficamos julgando demais? Será que nós somos aquela que só procura quando quer, quando precisa? Não somos capazes de criar espaço de gratuidade, interessar-se pelos outros, interessar-se pelos outros, querer o aprimoramento para isso. Hoje eu quero transformar a minha casa em um. Eu quero transformar esse agrupamento que nós temos aqui em casa em família. E o mais bonito ainda, minha gente, transformar essa família em sagrada. Esse milagre depende de nós. A gente poder, sabe, ser um lugar familiar no mundo. Você tornar-se um lugar familiar. Para que as pessoas que passarem pela sua vida usufruam desse valor. Tão bom você saber que você provocou coisas boas no outro. Que a sua palavra não feriu, mas que a sua fala, ou ainda que ela feriu para amadurecer, não ferir para machucar somente, não. Que às vezes uma palavra que eu digo amorosamente vai no, nossa Senhora, era o que eu precisava ouvir. Aquilo fere para provocar um fruto. Ser essa pessoa que quando você chega o ódio faz as malas e vai embora. Eu sei que nas nossas reuniões de família a gente sempre tem aquela pessoa mais espinhosa, né? E às vezes essa pessoa somos nós. A gente cria confusão onde está, a gente tira a paz do outro, a nossa língua é ferina. Não sejamos. Não sejamos. Conversão é uma decisão pessoal. Conversão é uma decisão. Eu não quero ser um lugar onde o ódio cresce. Quando eu chegar, eu quero provocar bons sentimentos, bons pensamentos. Eu quero colaborar. Eu quero ser familiar. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras. Chefes que não conseguem dizer não aos subordinados. Gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não
seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado
como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora, que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, que só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Minha filha, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história. Sempre quis ser pianista, não fui, agora pôs a minha filha no piano. A pobrezinha fica lá. Dia e noite não sai uma nota bonita. Não sai uma nota harmônica, não é? Não tem gente assim, Cristian? Você pega gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para a música. Você olha para o menino, tadinho, que ele está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado. Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no 3º ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia, porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra, imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina, eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca. E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. É por isso que a gente tem que, no cultivo, na descoberta, né? Ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território
alugado para o outro, pelo amor de Deus. É igual amar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. A partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E às vezes a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão. Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? Só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha num bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa era. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. Quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa, que é claro, ela alimentou, foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez, naquele processo de humilhação, quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la, ela precisou, naquela desconstrução, pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olhem, vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura. Essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita.
eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido. E aí faltou coragem? O que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. Temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Que um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. O meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara. Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina. Quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: tia, o muro caiu em cima da Laurinha. Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão: por que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? Maria Clara ficou muda por um tempo. Ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos. Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que a minha vida foi modificada de maneira tão radical?
retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade. E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E o que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente, é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa, uma tragédia dessa natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar. Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir, vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, por quê, por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida. O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento.
Muitas vezes, a incapacidade de administrar o luto desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é? É que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer, que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima, porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida. Aconteça o que acontecer, a gente identifica as pessoas interessantes no mundo à medida que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé. Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas, é o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada. Uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o que te aconteceu. Estamos todos nós aqui, cada um com marcas profundas de sofrimentos passados, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos e que ainda estão nos levando no cabresto ainda hoje. Se não compreendido de maneira correta, minha gente, o sofrimento se transforma em cabresto. Aquela corda que vai puxando o animal, dando a direção para onde o dono quer. O cabresto no cavalo firma nas duas partes da cara. Se eu quero que ele vire à direita, a corda prende na direita. Se quero que vire à esquerda, prende na esquerda. Só de tocar na cara do cavalo, o cabresto, ele já sabe para onde tem que ir. Quanta gente sob o cabresto do sofrimento há mais de 20, 10, 30 anos, porque não foi capaz de reassumir a autoria da própria vida no momento da dor. Quis ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. É desafio para gigantes? É sim.
Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. E volto a dizer, muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada, e nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Não importa quanto tempo você tenha ficado sepultado, não importa quanto tempo quantas coisas tenham caído sobre você, quanto tempo você tem alimentado esse sofrimento desordenado do ponto de vista afetivo, não importa quanto tempo você deixou de se amar, o que importa é que hoje você pode cantar, e que hoje você pode reiniciar um tempo na sua vida, porque Deus, ao curar o nosso jeito de interpretar o nosso sofrimento, Ele muda o que a gente tem de mais profundo. Pois por que será que nós muitas vezes não reagimos? Por que será que muitas vezes nós preferimos nos sucumbir à dificuldade do momento? Por que tantas vezes nós preferimos o olhar de desesperança, ao invés de prestar atenção no que pode dar certo? Isso é cura de Deus em nós. Modificar o jeito como nós olhamos para as nossas desesperanças. Elas não são determinantes em nós. Não desista. No momento em que o muro cair sobre você, no momento em que o concreto tentar te sepultar, não permita. E mesmo que você não tenha condições de sair sozinho, cante para que alguém te escute. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.